Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao Interconexão Brasil. O tema de hoje é Neurociência, Aprendizado e Memória. E a nossa convidada é Ângela Maria Ribeiro, professora da UFMG, doutora em Neuroquímica e pós-doutora em Neurociência. Professora, bem-vinda, é um prazer tê-la aqui para falar de um tema tão interessante quanto este, né? Eu que agradeço. Se nós olharmos pela medicina, dois campos tiveram progressos extremamente significativos. O primeiro foi o sequenciamento do DNA, concluído em 2005. E as outras pesquisas onde os avanços são extremamente significativos é na pesquisa relacionada ao cérebro e também à neurociência. Esse programa será dedicado exatamente à neurociência e ao desenvolvimento de pesquisas e estudos relacionados ao cérebro humano. E o nosso interesse aqui é refletir sobre isso, porque estamos muito interessados em melhorar a aprendizagem e também a nossa memória. Neurociência, professora, ou neurociências no plural? Neurociências no plural. Na realidade, o campo da neurociências promove uma interface com várias outras disciplinas e vários níveis de estudos, incluindo a neurociência molecular, sistêmica, cognitiva, computacional, enfim, são várias sub-áreas da neurociências que compõem esse campo. Além da neurociências ter essas várias sub-áreas, ela ainda faz interface com outros campos do conhecimento, como a área da computação, da economia. Ela já nasceu, então, interdisciplinar? Sim. Por quê? Os fenômenos que são estudados a nível da neurociências, ou seja, a tentativa de se entender processos ou sistemas relacionados com o funcionamento do cérebro, são fenômenos muito complexos. Então, para se abordar esses fenômenos, você precisa de instrumentos de várias disciplinas. Ou seja, mesmo que você tenha uma única questão, essa questão tem que ser abordada utilizando instrumentação e metodologias de várias disciplinas, e, portanto, tem esse caráter interdisciplinar e multidisciplinar. E aí o ponto de conexão é o cérebro? O ponto de conexão é o cérebro e outros sistemas no nosso organismo que fazem também uma interface com o cérebro. Sim. Ou seja, o sistema nervoso periférico, o sistema imunológico e o sistema endócrino. Esses três sistemas, nervoso, endócrino e imuno, formam um tripé que compõe, através de uma central, que seria o cérebro, o nosso comportamento e as nossas expressões diversas, tanto cognitivas quanto emocionais. Na abertura eu fiz uma analogia com o sequenciamento do DNA. Os avanços nas pesquisas podem ser comparados, nas pesquisas no campo do cerebral, podem ser comparados com o que se fez no deciframento do DNA? Em termos de qualidade de pesquisa? Sim. Em termos de importância, sim. Importância para melhorar a qualidade de vida do ser humano seria similar. Em termos de complexidade, eu diria que o entendimento do cérebro e as suas relações com aspectos específicos do comportamento, eu acho que é um pouco mais complexo do que isso. Sim. Ou seja, inclusive tem uma questão filosófica com relação a isso. Poderia o cérebro compreender o próprio cérebro? Sim. E como é que você responde a isso, professora? Então, isso é a grande questão, eu acho, para o século XXI, ligado a essa grande questão de se o cérebro pode compreender o próprio cérebro. Isso está vinculado à compreensão de várias doenças também, que têm interesse no seu entendimento, que são doenças que acometem uma grande parte da população, como, por exemplo, as doenças neurodegenerativas. Esses estudos se relacionam muito mais à anatomia do cérebro ou à sua dinâmica de funcionamento? Bem, é difícil você separar a função da anatomia. Então, a anatomia ela representa uma base estrutural que está diretamente relacionada com a função. Sim. Então, a gente não separa. Inclusive, foi atualmente criada uma disciplina
na qual você denomina neuroanatomia funcional, o que no passado era dado simplesmente como abordagem estrutural, neuroanatômica. Hoje, devido aos avanços também da biotecnologia, nos permite uma abordagem de neuroanatomia funcional. Isso devido aos avanços também em técnicas, como eu disse, né? Hoje você tem a ressonância magnética funcional, que me permite avaliar, analisar o funcionamento do cérebro, levando em consideração também as suas estruturas. Os avanços nos estudos de neurociência, como eles têm se refletido, por exemplo, nas ciências da saúde? Olha, um primeiro passo é o entendimento do funcionamento do cérebro a nível fisiológico. Você precisa entender o fisiológico para que você possa, de alguma maneira, interferir ou controlar alguns desses sistemas e contribuir para o tratamento de algumas disfunções que acometem um indivíduo em algumas doenças, principalmente na área da psiquiatria e na área da neurologia. Sim. Enfim, a neurociência tem contribuído com isso. Existem avanços de conhecimento a nível do funcionamento molecular e fisiológico do sistema, que permite você interferir no sistema, desenhando, por exemplo, drogas, né, na área da neuropsicofarmacologia, na qual representa um avanço, sim, como resultado e consequência do conhecimento proveniente da área de pesquisa no campo da neurociências, nesses vários níveis que nós citamos. Perfeito. Molecular, sistêmico, cognitivo. E no campo das ciências sociais aplicadas, qual a influência da neurociência? Bem, a gente poderia ilustrar com um exemplo, existem Claro. alguns deles, eu vou mencionar um deles, que seria na área da economia. Então, os avanços de técnicas na área de neurociências relacionadas a métodos de avaliação, como, por exemplo, a encefalografia, detecções de sinais, de processamento de sinais, a neuroimagem, que é um campo que avançou muito nos últimos anos, nas últimas décadas. Esses instrumentos têm sido utilizados pela economia em vários ramos da pesquisa da economia e do emprego desse conhecimento dentro da área que hoje é denominada neuroeconomia. Isso também envolve conhecimentos na área da psicologia, como, por exemplo, a compreensão de certos comportamentos do ser humano, que é de interesse da área do marketing, da economia, relacionado com a tomada de decisão ou impulsividade. Sim. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos dedicá-lo à análise do funcionamento do cérebro. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Estamos de volta. O nosso tema em análise é neurociência, aprendizado e memória. No primeiro bloco, nós situamos o que são as neurociências e exatamente uma visão interdisciplinar, com várias entradas, com vários segmentos, tendo exatamente como centro o estudo do cérebro. Como funciona o cérebro, professora? Olha, o cérebro funciona através de uma rede que nós chamamos de uma rede neural, cujas unidades fundamentais dessa rede são os neurônios. Além dos neurônios, existem outras células, mas os neurônios é que compõem essa rede, esse sistema. Essas células, elas se comunicam uma com as outras através de interconexões químicas ou elétricas, e o sinal do sistema é basicamente um sinal elétrico. Sim. Ou uma corrente de cargas iônicas ou eletrônicas, ou seja, todos os sinais do meio ambiente, energia sonora ou luminosa ou química do paladar ou um odor ou tátil, são transformados num sinal elétrico que chega até o sistema nervoso e entra nessa rede neural e é interpretada, e esses sinais são integrados, os vários sinais do ambiente, interpretado, e o indivíduo emite então uma resposta através do músculo, glândulas, enfim.
a resposta para o meio. Se eu entendi bem, as funções do cérebro não estão tanto em áreas específicas, mas exatamente nessas conexões entre neurônios. É isso mesmo, professora? Olha, a função depende dessas conexões que formam essa rede neural. Sim. Se eu considero algumas funções específicas, como algum aspecto específico da cognição, como atenção, ou aprendizado, ou a tomada de decisão, ou um aspecto específico da emoção, nós percebemos que algumas regiões do cérebro é como se a rede ela funcionasse em campos que os neurocientistas denominam de nós, na qual você tem uma série de células de neurônios que desempenham um papel mais importante em determinadas funções. Mas é claro que da mesma maneira como acontece num circuito elétrico, se algum componente dessa rede neural é alterada por um estímulo do meio ou pela expressão de um comportamento, os outros componentes da rede de alguma forma se ajustam. Mas nós consideramos que alguns domínios ou componentes dessa rede neural exercem funções particulares ou específicas relacionadas a alguns aspectos do nosso comportamento. O cérebro nasce pronto ou ele se expande e se desenvolve ao longo da vida do ser humano? Ele se expande e se desenvolve ao longo da vida. É claro que nós temos um padrão genético que vai determinar a formação dessa rede, o desenvolvimento dessa rede, mas todos os estímulos que esse indivíduo recebe durante a sua vida, na sua história de vida, fica codificado nessa rede. Então, essa rede, a gente poderia fazer uma analogia com um mosaico, e ela é o que a gente chama de um sistema plástico. Sim. O que seria um sistema plástico? Um estímulo do meio altera a estrutura dessa rede. E essa plasticidade neural, ela está relacionada com o aprendizado e com a codificação da informação, ou seja, a memória. Ao longo da nossa vida, nós recebemos vários estímulos, daí a importância da educação na família, a educação formal na escola, porque todos esses estímulos vão contribuir para essa história que vai ficar codificada na rede neural e vai interferir no comportamento desse indivíduo nos vários períodos de fases posteriores da sua vida. Se eu entendi bem, quanto mais estimulado, melhor. Não é bem assim. Não é bem assim. Depende do tipo do estímulo. Claro. Então, existem estímulos que são estímulos aversivos, ou existem os estímulos que são estímulos apetitivos, prazerosos. Então, o indivíduo exposto a estímulos aversivos, principalmente de forma crônica, isso pode não ser bom para a rede. Sim. Por exemplo, no caso de abuso de drogas. Sim, claro. É uma interferência indesejável, inclusive para o próprio cérebro, claro. Né? Com efeitos também indesejáveis de bloqueio. E aí nós entramos exatamente nos problemas das doenças, porque antigamente se acreditava que nós nascíamos com todas as células nervosas, não é isso? Hoje essa tese já não existe mais. Essas próprias células se renovam, é isso? Sim, até poucos anos atrás era um dogma da neurobiologia que o neurônio não se dividia, não se reproduzia. Esse dogma caiu. Hoje nós conhecemos um fenômeno já comprovado cientificamente, que é denominado neurogênese. A neurogênese ela tem um papel muito importante nessa plasticidade neuronal e ela significa que células primárias ou células-tronco podem se diferenciar no cérebro e formar novos neurônios. Em algumas regiões, principalmente, regiões importantes no aprendizado e memória, como, por exemplo, o hipocampo. No diagnóstico de doenças também se avançou muito, em termos de pesquisas, professora? Sim, devido ao avanço em termos de biotecnologia. Então, os avanços no conhecimento nas áreas da física, da matemática e da engenharia permitem cada vez mais você acessar esse sistema, o cerebral, e, portanto, compreendê-lo melhor. Como eu disse, existem avanços importantes na área de neuroimagens, na área de... Hoje nós temos tecnologia que nós conseguimos detectar
o sinal ou atividade de um único neurônio ou de um grupo de neurônios. Mais recentemente foi desenvolvida uma técnica que mostra muito bem a importância dessa interdisciplinaridade entre a engenharia, com base no conhecimento da física óptica, e a genética, no caso aí conhecimento da biologia molecular, na qual foi possível desenvolver uma técnica que hoje é conhecida como optogenética e também optogenética química, na qual você consegue manipular no laboratório atividades de neurônios específicos. Então eu posso detectar e medir sinais quando o indivíduo está procedendo uma atividade, por exemplo, uma tarefa de aprendizado. Perfeito. Ou a recuperação de uma informação. Vindo para a aprendizagem, como é que nós relacionamos cérebro e aprendizado? Olha, aprendizado significa mudança de comportamento, ou seja, experiência. E cada experiência que é expressa na mudança de um comportamento, ela fica codificada no cérebro. Não tem como o indivíduo aprender se ele não memorizar. Então, esses dois fenômenos, aprendizado e memória, eles fazem uma interface, uma conexão. Não tem como eu aprender uma tarefa ou ter experiência em situações rotineiras da vida se eu não codifico essa informação. Então, existem áreas no cérebro que são importantes nesse processo, que está relacionado com esse fenômeno da aprendizagem. Quer dizer que cérebro e memória fazem uma dupla inesquecível. Sim, porque a codificação, a informação e essa mudança de comportamento que é expressa pela experiência, pelo aprendizado, de alguma maneira ela está codificada na rede neural. Então, o aprendizado é a expressão de algo que se alterou e se modificou na rede neural. Ok. No terceiro bloco, nós vamos dedicá-lo também à relação cérebro, aprendizado e memória. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Estamos de volta. Nosso tema é neurociência, aprendizado e memória e a nossa convidada é Ângela Maria Ribeiro, professora da UFMG. Nós já trabalhamos, situamos no primeiro bloco as neurociências, trabalhamos no segundo bloco a relação entre cérebro e aprendizagem e ficou agora, vamos trabalhar a memória. Como funciona a memória? Olha, a neurociências não tem ainda um código, um princípio, um fundamento que nos permita entender o mecanismo da memória. Sim. Então, existem algumas teorias, algumas propostas e alguns conhecimentos obtidos com evidências científicas indiretas. Sim. Ou seja, os neurocientistas, eles utilizam um paradigma que é o paradigma darwiniano. Mas nós não temos ainda um princípio e um fundamento da neurociência. Essa é a grande questão e a grande busca. Motivo pelo... E esse paradigma seria o quê? As ideias principais dele? Então, seria o conhecimento de um código, de um mapa de atividade do sistema cerebral que nos pudesse permitir entender essa relação entre os circuitos neurais e aspectos específicos do comportamento. E, consequentemente, entender no caso de ocorrer uma disfunção. Então, hoje, um tratamento que é realizado tanto na área da psiquiatria como da neurologia, esses tratamentos não têm condições de serem tão específicos em virtude dessa falta de conhecimento, dessa relação mais particular ou específica desses aspectos comportamentais. Sim. Que dizer, por exemplo, do envelhecimento do cérebro, professora? Bem, então, antes disso, eu vou voltar na memória, sim, sim. Que é importante dizer que nós temos alguns... a memória, ela funciona em módulos, né? Isso é uma teoria já comprovada, tanto em estudos experimentais quanto em estudos comparativos na clínica,
a partir de o estudo de pacientes com lesões em determinadas áreas do cérebro, na qual esses pacientes perdem um tipo de memória e não outro. Sim. Então, isso nos permite levantar essa hipótese e esse conhecimento com relação a essa proposta da memória funcionar em módulos. Sim. Então, basicamente, nós temos as memórias que são memórias declarativas, ou seja, memórias de fatos, episódios que o nome já diz que eu declaro, claro. Né? Eu posso declarar, eu sei o que eu estou executando ou fazendo. E as memórias que são chamadas memórias procedurais, que estão alocadas em áreas, em regiões diferentes daquelas responsáveis, ou seja, dos substratos neurobiológicos das memórias declarativas. Que tem a ver com o como. Com fazer. A procedural tem a ver com o como, ou seja, dirigir, andar de bicicleta. Claro. Eu consigo desempenhar essa tarefa, eu aprendo ou melhoro o meu desempenho a cada treino, mas eu não consigo relatar exatamente quais são os detalhes desse procedimento que me permitiram esse aprendizado. Ou seja, se eu aprendo a jogar tênis, eu posso, com o treino, melhorar o meu desempenho e conseguir prever ou conseguir pegar uma bola que vem em determinado ângulo, mas eu não sei explicar como eu fiz isso. Claro. Isso explica muito de como o comportamento do craque de futebol, que dá aquela pedalada que a gente fica exatamente admirado na televisão. E com relação ao envelhecimento, professora, do cérebro, o que você tem feito, o que pesquisas foram realizadas? Olha, eu acho que um dos grandes avanços da neurociência e que nos traz uma perspectiva bastante positiva é esse conhecimento dessa plasticidade neuronal e da possibilidade do desenvolvimento de novos neurônios, ou seja, da neurogênese. Isso, no processo de envelhecimento, hoje nós sabemos que o cérebro não perde essa capacidade. Então, hoje, um indivíduo que tem uma qualidade de vida na qual ele está num meio ambiente sendo estimulado, não só estimulações cognitivas de aprendizado, mas diferentes tipos de estímulos. Ou seja, se ele vai no supermercado, ele vai sempre por um caminho, mas é importante ele mudar o caminho, porque ele vai receber estímulos diferentes. Isso é importante para a rede neural. E também a qualidade no sentido de alimentação, de uma alimentação saudável. Ou seja, os nutrientes que nós consumimos, de alguma maneira, apesar que nós temos uma defesa, que é a barreira hematoencefálica, mas alguns desses constituintes, eles chegam até o sistema nervoso central. Em vista disso, eu dei o exemplo das drogas, né? Como uma molécula, como o álcool, que é uma molécula química CH3, CH2OH, quer dizer, uma molécula química que traz uma informação, e essa molécula muda o comportamento do indivíduo. E eu acho que é um exemplo interessante porque a gente percebe a importância da história do indivíduo, ou seja, das informações da memória que estão codificadas nessa rede. O álcool, ele não tem o mesmo efeito nos diferentes indivíduos, se eu comparo. Ou seja, a expressão da alteração daquele comportamento provocado por uma mesma molécula é diferente dependendo da história daquele indivíduo. Perfeito. Nós estamos já no finalzinho do programa. Eu queria encerrar perguntando-te aonde que as pesquisas sobre neurociências são mais avançadas e também te perguntar o que tem sido feito nessa área aqui na UFMG. Olha, nós poderíamos citar vários centros de pesquisas que estão contribuindo de forma extremamente significativa para o avanço das neurociências no mundo. Sim. Eu vou destacar alguns deles. Temos um centro importante nos Estados Unidos, na Harvard University, Stanford University, em Londres, na Universidade de Londres, na Alemanha, no Japão, E vindo para o Brasil, e vindo para o Brasil, estamos no finalzinho do programa. Vindo para o Brasil, nós temos muitas pesquisas acontecendo na UFMG, e a UFMG tem contribuído não só na área da produção do conhecimento, mas também na formação de recursos humanos. Então, foi criado recentemente na UFMG a pós-graduação a nível de mestrado e doutorado. Nós já temos o curso de especialização Lato Sensu há já mais de 10 anos.
Mas o mestrado e o doutorado foi criado em 2007 e ele envolve a participação de docentes e discentes de diferentes unidades da UFMG, tanto da clínica na Faculdade de Medicina, Departamento de Saúde Mental e Clínica Médica, na Escola de Engenharia, o Instituto de Ciências Biológicas, a Faculdade de Ciências Humanas, a FAFISH, a Faculdade de Educação, a Escola de Música, enfim, são várias unidades que trabalham juntas, através dos seus docentes e estudantes, em projetos integrados, interdisciplinares, contribuindo não só para a produção do conhecimento, mas também para a formação de recursos humanos com esse caráter interdisciplinar. Ok, professora. Queria agradecer muito sua presença, seus esclarecimentos. Trouxemos a você um tema extremamente interessante, cérebro, aprendizado e memória, porque do funcionamento do cérebro vale para a nossa saúde e também exatamente para o aprendizado, e que nós queremos sempre incrementar, e também para desenvolver a nossa memória, a nossa qualidade de vida. E a você, telespectador, que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência e pelo prestígio que sempre nos tem oferecido generosamente. Até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.